Olá para você ligado na programação da TV Unifev. Começa agora o programa Meio de Campo, o ponto de encontro do esporte votuporanguense. E hoje a gente vai falar bastante sobre o final de semana esportivo, apresentar um balanço dos resultados, de como é que fica a situação no Campeonato Brasileiro. E lembrando que estamos há exatamente uma semana da apresentação do Clube Atlético Votuporanguense, início dos treinos sob comando do técnico Marcelo Henrique. O CAV, segundo a diretoria, foi divulgado tanto no programa Meio de Campo quanto na imprensa aqui de Votuporanga e da região, que a apresentação será no dia 18 de novembro, ou seja, na próxima segunda. A sexta-feira é feriado, a expectativa de que os primeiros atletas comecem a chegar a Votuporanga, se estabelecer durante o final de semana, para que na segunda-feira já inicie a pré-temporada. Vale lembrar que a Votuporanguense estreia na Série A2 no dia 22 de janeiro. E é claro, aqui na TV Unifev você vai ficar por dentro sobre tudo dessa apresentação, quem são os reforços que chegam, jogadores que irão vestir a camisa do Clube Atlético Votuporanguense na temporada de 2020. E a gente já está na torcida que será, se der tudo certo, aí uma temporada vitoriosa. Vamos falar sobre a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, rodada que teve o clássico entre Palmeiras e Corinthians e outros jogos envolvendo os paulistas, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Primeiro, passar todos os resultados para você ir marcar na sua tabela sobre a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve abertura no sábado com o Santos fazendo 3-0 na equipe do Goiás. Daqui a pouquinho a gente vai ver os gols. Teve o clássico Palmeiras e Corinthians, empate em 1-1. Internacional venceu o Fluminense por 2-1. O clássico de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro 0-0. O São Paulo, agora no domingo, o São Paulo jogou contra o Atlético Paranaense no Morumbi e perdeu o jogo. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma entrevista com o técnico Fernando Diniz. E o Flamengo venceu a equipe do Bahia por 3-1 de virada e com isso, por conta dos resultados, voltou a abrir 10 pontos na tabela de classificação. Tem o Palmeiras como segundo colocado, então 10 pontos sobre o Verdão na tabela, cada vez mais perto o Flamengo do título. Lembrando que na próxima semana tem aquele jogaço da Libertadores da América contra o River Plate, a grande decisão. Teve também 1-0 Fortaleza contra o Ceará. O Grêmio venceu a equipe da Chapecoense por 1-0. Vasco da Gama fez 3-0 no CSA jogando fora. E nessa segunda-feira, apenas uma partida, o Botafogo joga contra a equipe do Avaí. Partida com início agora às 8 horas da noite. O Brasileirão não tem jogos nesse meio de semana. A 33ª rodada será apenas no próximo final de semana, com o Santos jogando contra o São Paulo. Olha só esse clássico na abertura da rodada. Será no sábado às 5 horas da tarde. Santos e São Paulo jogam. O Santos com o mando de campo joga em casa. O Corinthians vai jogar no domingo às 4 horas da tarde contra a equipe do Internacional. No mesmo dia e horário, no domingo, 4 horas, tem o Palmeiras fora de casa. Vai jogar contra a equipe do Bahia. São os confrontos envolvendo paulistas, mas eu sei que o torcedor do Palmeiras quer estar de olho também no jogo do Flamengo. O Flamengo joga no domingo, também às 4 horas, fora de casa, contra o Grêmio. Será o primeiro encontro das duas equipes após o jogo de eliminação, a goleada por 5-0 do Flamengo sobre o Grêmio na Libertadores da América. Como eu prometi, vamos dar uma olhada então nos gols na vitória do Santos com a estrela de Soteldo. O jogo foi contra o Goiás, lá no Serra Dourada. Vamos acompanhar.
Aí o Santos, gols do Santos, né? Uma bela atuação do Soteldo. Santos que se consolida na terceira posição. E quem decepcionou na rodada foi o São Paulo. Mais uma vez, o torcedor ainda tenta entender o que acontece com a equipe que investiu bastante. Tem Daniel Alves. O problema, se era treinador, foi modificado. O Fernando Diniz chegou, empolgou no início, mas já está numa fase complicada. E o técnico do Tricolor falou aos jornalistas após a derrota de 1-0 para o Atlético Paranaense. Vamos acompanhar um trecho. Então, boa noite. Eu acredito que o resultado hoje não foi traduzido, porque a gente, quando teve chance de fazer os gols, não fez. Teve um volume interessante no jogo hoje, diferente principalmente o segundo tempo do jogo do Fluminense, não foi o mesmo jogo. A equipe que se portou bem, só que não ganhou. A gente precisa traduzir isso em resultado. Agora não é jogando pior que a gente vai traduzir resultado bom jogando pior do que joga. A gente tem que continuar jogando, melhorando, caprichar nas finalizações, muitos cruzamentos que a gente trabalhou a bola, cruzamento limpo, com bastante gente na área, condição real de fazer gol. E a gente não soube aproveitar. E num lance casual, uma infelicidade no último lance do jogo praticamente, a gente acabou tomando o gol e amargamos essa derrota hoje. Fernando, ainda nessa esteira, tirando a Florida Cup na temporada, são 54 jogos, 49 gols marcados. Então não é um problema sob o seu comando, é um problema que o São Paulo vem tendo na temporada. Eu tenho certeza que você já detectou isso em outras situações. É um problema coletivo ou é um problema individual? Não, o problema é coletivo, não. O problema é individual. Um time se faz da coletividade. Então a gente tem que melhorar. Eu acho que a gente tem conseguido melhorar. Acho que com a minha chegada aqui, a produção do ataque, o time tem mais criatividade, mas precisa ter efetividade. A gente não está conseguindo colocar as bolas para dentro do gol que a gente precisa para vencer os jogos. Fernando, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A maioria das jogadas de ataque do São Paulo hoje se concentraram pelo lado direito, principalmente com o Antony. Para a próxima partida, o Raí há pouco falou já numa reação do São Paulo que vem de agora a segunda derrota contra o Santos num clássico importante fora de casa, em que o São Paulo não tem tido um bom aproveitamento sob o seu comando. Como é perder essa peça importante que vai estar com a seleção olímpica e como é que você já pensa em armar o São Paulo para a partida contra o Santos? Quando você tem um jogador como o Antony, você tem que saber usá-lo. E a gente usa bastante. O Artifício é um cara que tem um jogo individual muito importante, acaba levando muita vantagem nos jogos. E com a ausência dele, a gente jogou sem o Antony aqui, contra o Corinthians e contra o Bahia, e a gente conseguiu se virar sem ele. A gente vai mudar a característica do time um pouco, porque não tem nenhum jogador que jogue daquele lado com as mesmas características do Antony de ser tão agressivo. Então a gente vai procurar, com os jogadores que a gente tem, mudar um pouco a característica, mas ganhar a competitividade. Ô, Diniz, com relação às oportunidades, muitas chances criadas e desperdiçadas, você entende que é uma questão psicológica, é uma questão técnica? Como é que você avalia esse monte de gols que o São Paulo tem desperdiçado? E me permita uma segunda, recentemente o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, após a eliminação na Libertadores para o Flamengo, ele disse, olha, eu banco que o Grêmio vai estar na Libertadores do ano que vem. Você banca que o São Paulo vai estar na Libertadores do ano que vem? É uma coisa de bancar, isso é uma coisa da tua pergunta de colocar se o Renato falou e tem que falar. O Renato tem o jeito dele, o Renato fala um monte de coisa, e é o jeito do Renato. Eu não sou um cara de falar um monte de coisa. Eu vou trabalhar muito para que a gente esteja na Libertadores. Eu estou trabalhando muito, incessantemente, para quem acompanha o dia a dia do clube. Sabe que a gente trabalha no campo, depois fica no CT, às vezes até 9 horas da noite, assistindo vídeo para melhorar a equipe. Então o que a gente vai fazer é trabalhar incessantemente para que a gente esteja no G4 no final do campeonato e conseguir a vaga direta para a Libertadores. A tua outra pergunta foi sobre os gols, muitos gols perdidos. Então, sobre os gols perdidos, isso é uma questão que é difícil você fazer uma afirmação, se é psicológico, se é parte técnica, é difícil você saber. A gente tem jogadores aqui que faz gol e por algum motivo a bola não está entrando. Então assim, a gente tem que procurar trabalhar, procurar concentrar, fazer tudo aquilo que é possível em termos de trabalho para a gente melhorar nossa efetividade nos jogos. Diniz, a defesa do São Paulo, por enquanto, segue a melhor do campeonato, mas levou 3 gols em casa, né, nos últimos 2 jogos. Te preocupa ou foram questões isoladas? Cara, assim, esses
dos 2 jogos que a gente levou os gols, a gente levou 3 gols e o Volpi não precisou fazer nenhuma defesa no jogo. Então, assim, foi um lance, a defesa continua tendo um comportamento muito bom. A gente teve uma falha defensiva no primeiro gol do Fluminense, a gente fez uma falta que ali não precisava e tomamos um gol de uma falha coletiva. E o segundo gol de contra-ataque do Fluminense, foram as chances que o Fluminense levou, que teve alguma chance de fazer o gol, foram esses 2 lances. E hoje, contra o Atlético, praticamente a bola que foi no gol acabou entrando. Então, o comportamento da defesa segue muito bom, não me preocupa, isso não me preocupa. A gente, claro, que vai ficar mais atento para também não acontecer, principalmente quando a gente não está fazendo o gol, para a gente não tomar. Mas é isso, mas a defesa do São Paulo, já falei em outras ocasiões, já tem um trabalho de outros treinadores e ela segue bem postada em campo e oferecendo um pouco o perigo ao adversário. Tá aí um pouco do que disse Fernando Diniz, explicando esse momento do São Paulo. A equipe do Tricolor precisa criar um pouco mais, está devendo futebol, principalmente quando joga em casa. Meio de campo vai para o intervalo, daqui a pouquinho, muito assunto sobre o clássico empate Palmeiras e Corinthians, 1-1, jogo com emoção no finalzinho. Meio de campo volta já. Estamos de volta com o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense na TV Unifev, passando um raio-x, um balanço sobre o final de semana esportivo. E agora, no segundo bloco, vamos falar sobre o empate emocionante entre Palmeiras e Corinthians. Mais um jogo que fica para a história e que mexe com a paixão do torcedor. Olha só, durante os 90 minutos quase, superioridade do Palmeiras, teve bola na trave, teve pênalti defendido pelo goleiro Walter na cobrança do Scarpa, enfim. Palmeiras atacou muito, mostrou muito volume de jogo, muita criação de jogadas, principalmente no segundo tempo. Só que aí no futebol é assim, quem não faz acaba levando e no finalzinho, os 46 do segundo tempo, para alegria da torcida do Corinthians, teve o golaço aí marcado. O empate do Palmeiras foi uma ducha de água fria já na sequência, né, aos 47, e a gente vê esse jogo, os bastidores dessa partida sob o olhar do Corinthians, os bastidores dessa partida, o material da TV Corinthians presente para o torcedor corintiano. Veja só. Feliz poder estar jogando aqui novamente no Pacaembu, onde a gente sempre fizemos grandes jogos. E espero que seja hoje mais um grande jogo que a gente possa sair vitorioso.
nós saímos com o empate, não era o que nós queríamos, mas estou muito feliz pelo gol, por ter ajudado a equipe a sair com um ponto. Mais uma vez os caras colocaram a alma em campo. Jogo difícil, jogo pegado, jogo de vitória pessoal, e os caras mostraram o espírito de novo. Por pouco a gente sai com a vitória daqui hoje. Tá então, né, o lado corintiano dessa partida. E após o jogo, o técnico Mano Menezes foi para a entrevista coletiva e comentou sobre o resultado. Um jogo que é sempre complicado, um clássico. Palmeiras criou muito, quase perdeu o jogo e recuperou esse um pontinho no finalzinho com o Bruno Henrique com 1-1. Vamos ouvir o que diz Mano Menezes, técnico do Palmeiras, sobre o clássico. 2 minutos, 3 minutos para terminar o jogo, um chute espetacular no ângulo, mas ainda tivemos força para criar uma, até mais 2 oportunidades, quase viramos o jogo. A gente não sai contente completamente, óbvio que não sai contente porque não conseguiu vencer, mas entende que a equipe se entregou, criou as oportunidades, faltou aquele detalhezinho que às vezes falta no futebol, talvez porque fosse sábado à noite, que não é dia de clássico. Se fosse domingo, provavelmente teríamos vencido. Tudo bem, mano? Esse detalhezinho, de repente, pode ser um nervosismo a mais. O Palmeiras tem tido dificuldades contra o Corinthians, não é de agora, né? É um time que tem essa rivalidade normal. A gente percebeu o Palmeiras muito acelerando o jogo no começo do jogo, né? E aí acho que o segundo tempo foi uma coisa mais diferente. E se você entende que pode ter sido um pouco essa parte do nervosismo, decisões técnicas um pouco erradas, enfim. Olha, a primeira parte do jogo nós recuperamos muitas bolas, nós marcamos bem no campo do Corinthians, recuperamos as bolas, mas perdemos imediatamente depois de recuperá-las. Porque conduzimos demais a bola, carregamos um pouco em demasia, foi um dos assuntos abordados no intervalo. Escolhemos alguns caminhos também errados, talvez não escolhemos os mais fáceis. Nós tínhamos um caminho pela esquerda muito aberto para iniciar a jogada de ataque, porque o Coelho fechou o Júnior Urso para marcar na hora de defender e não tinha ninguém para pegar o jogo. Para ganhar um jogador a mais no meio campo, ele trouxe o Júnior. Então podíamos fazer 2 contra 1 pelo lado esquerdo mais vezes, como fizemos no segundo tempo. E aí forçamos a jogada e criamos jogadas mais agudas. Poderíamos ter feito isso já desde o primeiro tempo. Então essas pequenas correções fizeram a equipe melhorar. E a ansiedade pode vir junto, né, com determinados jogos. Hoje eu estava olhando Bayern e Borussia e os primeiros minutos também foram muito parecidos com os nossos, muitos erros, né? E são equipes experientes, extremamente qualificadas. Às vezes tem a ver com o momento que você passa, um resultado às vezes anterior que te cria uma pressão maior, ou às vezes o próprio jogo em si, né? Traz esse componente que a gente tem que saber conviver com ele. Ele vai estar presente em jogos grandes sempre, né? E nós temos que dosar essa vontade, essa disposição com o gesto técnico, com as decisões técnicas, porque elas são extremamente importantes para nós construirmos melhor as jogadas, como fizemos no segundo tempo. Tudo bem, mano? Boa noite. Queria te ouvir sobre o Borja, né? Muito se falou durante a semana sobre a sua declaração aos canais ESPN, o programa Bola da Vez, se analisando ali o momento da contratação do Borja, de que talvez ele tivesse sido elevado a um patamar que ele ainda não tinha. O empresário do Borja chegou a fazer algumas críticas a você, e o próprio Borja, numa entrevista a uma rádio colombiana, disse que essa crítica ou essa sua análise doeu na alma e tudo mais, e você o chama para a segunda etapa. Como é que tem sido essa relação, se vocês conversaram sobre tudo isso, e o que você projeta em relação a ele especificamente nessa reta final de temporada, por favor? Bom, a única coisa que me interessa nessa conversa é a alma do Borja, que é muito boa, e eu não quero de maneira nenhuma atingir, porque não é a minha intenção. Fiz um comentário absolutamente normal, mas vocês sabem que fazem o que querem que a gente fala, então já levaram para lá, já levaram para cá. Não, a resposta completa que está ali não pertence toda ela
ao Borja, eu estava falando algumas coisas mais gerais daquilo que penso sobre, às vezes, as expectativas que se criam e os momentos difíceis de atendê-las, né? Então, não conversamos, óbvio que conversamos, né? E vou utilizá-lo porque ele faz parte do grupo e tem condição de entrar, e entrar bem como entrou, poderia ter feito o gol da vitória, teve uma grande oportunidade para fazer. Então, enquanto ele estiver no grupo, ele vai estar sendo utilizado como um profissional do clube. Tá aí um trecho da entrevista de Mano Menezes, falou sobre outros assuntos ainda, mas clássico é assim mesmo, né? Ninguém quer perder e tem alguns caprichos aí no futebol, né? O Palmeiras jogou muito mais, não fez o gol. Aí, quando o Corinthians marcou, o Palmeiras na sequência foi lá e conseguiu o empate. Aproveito agora no finalzinho de programa para convidar você para que prestigie e participe do programa Meio de Campo de quinta-feira, ao vivo, no nosso estúdio lá na Rádio Unifev, com a presença dos nossos comentaristas. Vamos falar bastante sobre Clube Atlético Votuporanguense e essa formação de elenco. O CAV, olha só, tá quase iniciando, hein, torcedor? Tá quase chegando o dia do anúncio oficial de quem são os jogadores, de como é que vai trabalhar Marcelo Henrique, o técnico da Alvinegra, pensando na Série A2 do ano que vem. Então, Meio de Campo, quinta-feira, das 8 às 9 da noite, ao vivo na Rádio e TV Unifev. Você é o nosso convidado. A gente fica por aqui desejando a todos uma excelente noite. Tchau, tchau.